Olá, concurseiro, concurseira, mais uma prova Atualidades. Você tem assistido os outros à prova Atualidades? Principalmente, concurseiro, concurseira, aquele que estamos fazendo uma dobradinha com o professor Marlos, relacionando atualidades e redação? Não deixe de assistir. Ótimas dicas estamos passando para vocês nesses atualidades que encontramos o tema de atualidades com a redação, auxiliando ainda mais para que você possa fazer uma ótima prova e passar naquele concurso tão sonhado da sua vida. E o tema de hoje no A Prova Atualidades é violência no futebol. Por que vamos trazer esse tema? Olha só, é indiscutível que em época de Copa do Mundo, que nossas crianças e os marmanjos aqui, como eu, porque este álbum é meu, estamos fazendo coleções de figurinhas, está toda a discussão aí na TV, o pessoal comentando, estádio fica pronto, não fica pronto, não vai ter Copa, alguns cartazes que se espalham por esse país, protestos, reclamações. Eu diria o seguinte, a Copa do Mundo foi uma das melhores coisas que aconteceu para o nosso país, com todos os problemas. Por quê? Nos ajudou a despertar, demos alguns saltos para nos politizarmos e percebermos. Se tem dinheiro para construir aquele belo estádio, por que não tem dinheiro para um bom ônibus? Por que não tem dinheiro para um bom posto de saúde? Por que não tem dinheiro para uma rua bem asfaltada, uma boa escola com carteiras, tablet para os nossos alunos, TVs, computadores para que eles possam melhorar cada vez mais o seu ensino? Diante disso, é indiscutível que nós temos que tratar do tema violência no futebol. Será que o Brasil vai viver algum problema relacionado à violência nesse período de Copa? Por quê? Precedentes existem, certo? Precedentes existem. E é sobre isso que a gente vai debater aqui. E uma coisa que o professor Marlos sempre fala quando estamos aqui na dobradinha é aquela questão de você ter um argumento concreto, principalmente se for uma redação. Embora esse tema possa aparecer em qualquer tipo de questão, ok? Mas da onde nós vamos tirar o tema de hoje? Primeiro, vamos nos balizar em algumas mídias, em algumas páginas, alguns jornais, e depois disso eu venho trabalhando com os fatos que eu entendi pela relevância que devem ser citados. Veja lá o primeiro deles. Olha aí, da onde que é essa manchete? Estadão, né? Esportes, futebol. A manchete aqui, ó, maior tragédia da história do futebol ocorreu no Peru e matou 318 torcedores, ok? Então fica aí essa matéria para você dar uma lida depois por inteiro, vale a pena, uma matéria muito boa no Estadão com esse tema. Você vai lá no Google, você acha fácil para ler inteira depois. A outra aqui, violência no futebol, página do UOL, muito boa esta página. O Juca Kfouri, que está até aparecendo aí do lado esquerdo, uma pessoa que eu respeito muito, um dos grandes comentaristas desse país. Ele não é um comentarista apenas, ele é uma pessoa que entende do assunto social. É só olhar a sua formação. A outra página que eu quero citar, esta daqui, Coritiba, torcedores do Coritiba partem para a violência no Couto Pereira. Outro exemplo triste na nossa história. Violência deixa times do Atlético e Vasco chocados. Uma matéria muito interessante também relacionada ao esporte, falando da violência que chocou o nosso país. Tem até um videozinho aqui. E a última, violência no futebol das Américas precisa acabar. A Conmebol precisa ser implodida. Concurseiro, concurseira, nós poderíamos falar aqui de inúmeras matérias sobre a violência no futebol. Lembrar do caso
dos torcedores do Corinthians que acenderam aquele rojão, que matou aquele menino, que depois foram soltos. Inclusive a Bandeirantes fez uma campanha para que eles fossem libertados. Chegaram ao Brasil, já participaram de violência na sequência e assim a coisa se desenvolveu e nós temos a sensação que a coisa só aumenta. Lembrando, isto não é um fato isolado do Brasil. Mas eu peguei esse tema a bel prazer e trouxe hoje para discutirmos violência do futebol? Não. Veja só, anote isso. Em 15 de abril de 2014, agora, este ano, foi lembrado os 25 anos das mortes de 96 torcedores do Liverpool no estádio de Hillsborough, em Sheffield. Essa data ficou para a história. Você já vai entender por quê. Eu quero que você grave isso. Por ser a maior tragédia do futebol inglês, ok? É a maior tragédia do futebol inglês, mas é um marco importante que mudou a visão do futebol a partir dessa tragédia. Esse incidente, concurseira, que deixou quase uma centena de pessoas mortas, ocorreu durante a semifinal da Copa da Inglaterra, que nós consideramos um país extremamente desenvolvido do ponto de vista de ensino, de educação, na disputa entre o Liverpool e o Nottingham Forest. Este não é o pior desastre, infelizmente, da história do futebol mundial. O pior aconteceu no Peru, aqui pertinho de nós, lá no ano de 64, portanto, há 50 anos. Mais de 300 torcedores morreram esmagados. Olha que falta de planejamento, justamente no confronto com a polícia. Outro incidente, em 2001, em Gana, na África, aconteceu mais um incidente que deixou 126 mortos. 12 anos depois, no Egito, também na África, uma briga que se generalizou por todo o estádio deixou 74 torcedores mortos. É um número assustador. Vamos voltar aí à questão da tragédia na Inglaterra, que aconteceu após uma superlotação, grave isso, uma superlotação no estádio, onde milhares de torcedores acabaram invadindo o estádio porque não existia espaço, uma falta de planejamento também espetacular para as arquibancadas. O que aconteceu após este desastre? O futebol inglês se adaptou, mudou e começou a dar exemplos bons para o mundo. Vamos lá. O que aconteceu aí? Cadeiras numeradas. Você sabia que a cadeira 325, 422, 1500, sei lá o que for, estava reservado para tal torcedor, para tal número de identidade, para tal carteira de motorista. Desta forma, você controlava quem estava ali. Era possível saber quem estava ali. Mas o melhor de tudo, se você notar a partir dessa tragédia, aconteceu uma coisa. O jogador deixou de ser o protegido. Não era mais o jogador que estava no campo que deveria ser protegido. Tirou-se todos os alambrados, que era um lugar onde as pessoas geralmente eram esmagadas em um tumulto, ok? Não era mais o jogador que seria o protegido, e sim passou-se a olhar para o torcedor. Um novo paradigma entra na leitura, na interpretação, na forma de ver o futebol. Sendo assim, então era necessário arrumar uma forma de controlar a entrada das pessoas. Note que no futebol inglês você não vê a polícia dentro dos estádios. A polícia está lá fora, cuidando, analisando, vendo o que pode acontecer. Dentro do estádio estão os seguranças contratados pelo clube e de uma maneira bastante discreta. Qualquer tumulto que aconteça, é possível uma rota de fuga rápida e sem aquele empecilho, sem aquele obstáculo, sem aquela barreira que
tantas mortes já causou mundo afora. Então, guarde isso, por favor. A partir do desastre na Inglaterra, um novo paradigma surgiu. Não mais o jogador tinha que ser protegido, mas sim o torcedor. O alambrado é o melhor exemplo disso. A polícia não mais dentro do estádio é outro exemplo fantástico que se mudou no futebol. Alguns analistas dizem que a partir deste momento, na Inglaterra, o futebol se tornou elitista. Vamos lá. É indiscutível que qualquer espetáculo de alto rendimento é elitista. Custa caro, não é barato você conseguir dar segurança. Mas entre a segurança e as tragédias que existem por aí, é claro que eu fico com a segurança. Mas nós, como cidadãos, temos sim que cobrar das autoridades, seja elas quem forem, quem sejam, para que melhorem o nosso acesso aos estádios, que melhorem nossa possibilidade, nossa segurança de estar em um estádio sem o medo, sem aquela insegurança que paira em nosso país. Quem sabe um legado importante que esta Copa do Mundo, que não aconteceu ainda, eu espero que corra tudo bem, venha nos deixar. É importantíssimo isso, ok? Vale a pena refletirmos sobre esse aspecto. Eu quero então, antes de irmos para esse fechamento, depois dessa análise, depois de alertar para esse paradigma, só lembrar aí das tragédias que aconteceram para que nós possamos ter um argumento de autoridade se precisarmos escrever sobre isso em uma redação. Veja só. Uma delas, Lima, então, Peru, 318 mortos, 1964, ok? Lá no dia 24 de maio, justamente numa partida entre Peru e Argentina. Olha que interessante, num torneio justamente pré-olímpico. Nós teremos Olimpíadas ainda em nosso país. Neste jogo, torcedores peruanos se revoltaram, olha que coisa absurda, com a anulação de um gol da seleção peruana, é claro, e daí tentaram invadir o campo, teve um conflito com a polícia e teve todas essas mortes. No total, 500 torcedores e espectadores ficaram feridos e esse número absurdo de 318 mortos. Outro incidente que eu comentei rapidamente, mas agora eu quero falar um pouco mais. Acra, em Gana, né, na África, 126 mortos em 2001. Um fato parecido daí vai acontecer no Egito, como eu tinha citado. Vale a pena você ficar atento a isso, porque quando você tiver que falar, você vai ter que contar onde esses fatos aconteceram. O outro que eu citei foi do Egito, desse número absurdo de mortos, justamente relacionado a um jogo. Não é nada ligado a algo mais... Aliás, não tem nada que justifique, né, mortes. E todos que eu estou citando, está ligado a portões alambrados que espremeram pessoas e a partir disso as pessoas foram espremidas e ficaram feridas ou acabaram morrendo. Outro dado que precisa ser citado, Katmandu, Nepal, no ano de 94, ok? Ou melhor, em 1988, 94 mortos. E aí... esse é interessante, porque não foi um conflito entre torcedores, foi uma tempestade de granizo, ok? Que iniciou a tragédia. Por que a tempestade iniciou a tragédia? As pessoas assistindo o jogo, vem essa tempestade, uma chuva bastante forte, elas tentam se proteger. Ao correrem para a região do estádio que era fechada, que era coberta, veio o esmagamento. Por isso, o pedido que os estádios no mundo sejam cobertos, até por uma questão de uma chuva de granizo ou uma chuva mais forte, que de repente dá um pânico e acontece aquele movimento de boiada que a gente chama de forma pejorativa, que todo mundo se movimenta para a mesma área e é claro que
alguns vão tropeçar, alguns vão cair, e você já não olha mais para o chão, porque senão você também vai acabar caindo e passa por cima de todos que ali ficaram. Violência no futebol, infelizmente, é uma realidade, não só do Brasil, de todo o planeta. Na Argentina, na Inglaterra, na Alemanha. É um fato e nós precisamos sim pensar sobre isso e resolver os nossos problemas locais, das nossas cidades, dos nossos estádios, do nosso país como um todo, se é que queremos atingir um grau maior e ser visto e ser respeitado como um país civilizado. Vale a pena estudar isso, as manchetes que eu indiquei. Antes que eu esqueça, antes de fechar, eu quero que você veja este livro aqui, acompanhe lá comigo. Olha, tem aqui um livro fantástico para entender a violência no futebol, de Maurício Murad. Este livro, até é legal esta capa aqui, porque mostra só pela capa como nós somos incoerentes, né? Uma grande caveira, você já vê que a violência já está até na bandeira de alguns times. Este livro dará a você um poder de argumentação, uma habilidade de argumentação ainda maior se o tema vier em uma redação. Concurseiro, concurseira, grande abraço. Se tiver uma prova programada para logo, boa prova, boa sorte que você passa nesse concurso. Até a próxima.